Uma coisa importante que precisamos todos fazer é comparar, né? Comparar uma coisa boa com uma coisa ruim, ou uma coisa boa com algo com uma coisa melhor, ou etc, né? Comparar. Eu quero o carro vermelho ou eu quero o carro verde, né? Vamos comparar essas coisas. Mas como você faz isso? Como você fala que algo é melhor ou pior? Algo é maior ou menor? Algo que é mais comprido ou mais curto, etc. No português, claro, você já sabe fazer isso, mas como você faz no inglês? Então, nós vamos ver a regra e como faz esse tipo de comparação no inglês. Então, no inglês, nós chamamos essas coisas de comparisons, ou comparações. Então, a maneira de fazer comparação no inglês é com um sufixo, ou algumas letras que adicionamos no final de alguma palavra. E parece assim, ER, ER. Por exemplo, John is taller than Sarah. No português, isso seria John é mais alto do que Sarah. Entendeu? O padrão, né? Como isso funciona. No inglês, adicionamos esse ER. Vou sublinhar aqui. E, para o português, isso compara com o mais. Aí temos tall, né? Essa palavra, metade da palavra no inglês, já é uma palavra completamente separada no português. Aí than tem a mesma função que esse do que. Identifiquei, falei um monte de coisa agora. Mas a maneira mais simples de entender isso é que ER significa mais. E só. A estrutura inteira é de falar ER than. Outro exemplo. The book is shorter than the pencil. Tradução seria: o livro é mais curto do que o lápis. Entendeu? Aí temos de novo, né? Short significa curto. Tranquilo, né? Para fazer essa comparação no português, você coloca mais antes. É mais curto do que o lápis. É maneira de falar. Aí no inglês, nós usamos o R. No final, ele é adicionado essa palavra original que temos, né? Short se torna shorter. Aí mais é esse som de que falamos. E aí then, por final, é importante, né? Tem que ter. Significa ou é igual a do que. Essa maneira que nós fazemos com palavras curtas. Mas existe mais uma maneira de fazer comparação no inglês. E isto é usando a palavra more. More, traduzido, literalmente significa mais. Entendeu? É mais simples do que parece. Eu vou explicar a diferença e por que fazemos essa divisão. Então, quando a palavra é curta, palavra pequena igual tall, poucas letras, uma palavra rápida, pequena, nós usamos ER. Mas, quando a palavra é grande, por exemplo, beautiful, nós usamos more antes, do mesmo formato que o português. Exemplo, Sarah is more beautiful than John. E aí a tradução seria Sarah é mais bonita do que John. Assim, é mais fácil, né, ver a comparação. More, mais, está no mesmo lugar, na mesma parte da sentença que beautiful, bonita. Aí, than é o do que. Então, alguns pontos importantes para poder lembrar disso, né? No inglês tem duas maneiras de fazer. Essa maneira aqui é a maneira mais fácil, né, para o português. Sarah is more beautiful than John. Super fácil fazer assim. Tudo bem, pode fazer assim. Tá excelente, né? E você deve fazer assim com essas palavras maiores. Mas, com as palavras curtas, nós simplesmente pegamos aquele mais que está antes
trocamos e colocamos aqui atrás e falamos em vez daquilo. A função, a ideia, a comparação é exatamente a mesma coisa, só muda o lugar e algumas letras. Mas a chave disso é palavras pequenas, palavras grandes. Palavras pequenas, palavras grandes. E mais nada.